Glória a Deus, meus queridos, na paz do Senhor Jesus. Todos aí estão na bênção? Todos acordados? Amém. Eu tenho a parte B da mensagem da semana passada e eu nem sabia que ia pregar isso. Hoje, enquanto orava, o Espírito Santo me visitou hoje pela manhã para dizer aquilo que eu tenho que pregar nessa noite. É uma mensagem extremamente importante, por isso que eu disse que aquele que está aqui nessa noite é aquele que deve estar, ou que deveria estar. Então você que está aqui nessa noite, sinta privilegiado por ter sido convidado pelo Espírito Santo de Deus a estar aqui nesse lugar, amém? Vou falar nessa noite sobre, todos nós estamos recebendo uma marca, quer uma marca boa, quer uma marca ruim, e essa marca é determinada por determinadas atitudes, determinado tipo de pensamento e de consciência. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nesse momento, no reino do Espírito, não é uma marca física, não é uma marca como a gente via antigamente no próprio Egito com Israel, onde eles eram marcados como um gado, como um povo escravo. Deus nos libertou de toda a escravidão, mas existem dois tipos de marca no reino do Espírito, todos nós estamos sendo preparados para um desses dois tipos de marcas. Tem um texto que fala especificamente sobre isso, ele está muito no final da Bíblia, e hoje eu vou começar pregando pelo fim. Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. No capítulo de número 20, mas eu quero pegar um pouquinho antes aqui, no capítulo 19, no versículo de número 19, capítulo 19 de Apocalipse, versículo também de número 19. Haverá uma batalha final, e essa batalha final vai ser marcada depois que acontecer os piores dias na terra. Jesus disse sobre esses dias que se não fossem abreviados, nem os eleitos, nem aqueles que pertencem a Deus seriam salvos. Então há uma possibilidade de abreviação nos dias difíceis. E é uma grande tribulação qual nunca houve e nunca jamais haverá. A Bíblia também chama isso da angústia de Jacó. E ela pré-define ou ela fica próxima ao dia do Senhor, o último dia. O último dia é conhecido como o dia do Senhor. É o dia de acerto de contas, é o dia do juízo final. E Jesus compara isso às dores de parto. Ele fala, quando vocês virem terremotos, filho matando pai, pai matando filho, quando vocês virem sinais nos céus, as coisas acontecendo, as estrelas caindo do firmamento, coisas abalos na terra, abalos no céu, quando vocês virem essas guerras e rumores de guerras, quando vocês virem tudo isso acontecendo, esses são os princípios das dores, como quem está para dar à luz a um filho. Então nós estamos vivendo os dias dos princípios das dores. As dores, você sabe muito bem, essa alegoria, essa forma, essa analogia que Jesus usa, é para dizer que nos últimos dias, à medida que essas dores elas aumentam, e o ritmo aumenta, e os terremotos, e as guerras, e as coisas aumentam, você fica ligado, porque está próximo o momento do parto, está próximo o momento final. Jesus compara então os últimos dias aos dias da parturiente, e ele fala que os sinais desse parto são os dias muito difíceis. E depois que passam esses dias muito difíceis, onde realmente a terra vai ser abalada como nunca foi abalada, e nós estamos próximos a viver isso por uma série de sinais, e você vai identificar hoje uma série desses sinais. Quando estiver próximo, muito próximo, então haverá uma última batalha, e essa batalha são nações da terra reunidas para guerrear contra o povo de Deus e contra a nação, especificamente falando de Israel. Você já percebeu como o mundo inteiro se volta para aquela região do Oriente Médio nesse instante? Você já percebeu que as guerras, os rumores de guerras, eles estão, desde que o mundo é mundo, acontece muita coisa no Oriente Médio, mas sobretudo agora. Você percebe que os impérios que foram levantados ao longo da história, império da Síria, império da Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, na verdade Grécia, Roma, tudo se levantou tendo um ponto, um epicentro, um lugar central. E esse lugar central é a terra de Jerusalém. Existe um lugar central que queria dominar, que todos os povos quiseram dominar aquele lugar, por entender que aquele lugar é um lugar de culto, é um lugar da manifestação de Deus. Muito bem, isso vai durar até o final. E no final dos tempos aqui, no Apocalipse 19, diz assim, e vi a besta, a Bíblia trata, e você vai ver isso agora daqui a pouco, como um império. A besta e os reis da terra, esse império é formado por outros reis da terra, na verdade são 10 reis,
que formarão o império, eles estarão em uníssono, dando poder à figura que vai surgir, chamada figura do anticristo, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O que está montado no cavalo é o Senhor Jesus, e o seu exército são os santos da sua igreja. Mas a besta foi aprisionada, esse império vai ser aprisionado, e com ela o falso profeta é uma figura, entre aspas, messiânica, que vai se fazer passar pelo Messias, mas é um falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, a marca deste império seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Então existe uma marca da besta, e essa marca é uma marca de sedução. Pessoas foram seduzidas, eu vou mostrar as marcas dessa sedução mais para frente, e eram os adoradores da sua imagem, adoradores da imagem da besta. Os dois, tanto o império, a besta, quanto o falso profeta, foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, a espada da boca de Cristo, a espada do Espírito é a palavra de Deus, ou seja, pela palavra o Senhor vai dar fim a essa guerra. E todas as aves se fartaram das suas carnes, vai ter uma grande matança, uma grande quantidade de mortes, porque também é o juízo final de Deus. Nós vemos, queridos, nos nossos dias, quanta maldade, quantas pessoas querendo ser os dominadores do mundo. A gente vê maldade no nosso país, a gente vê o nosso país entregue à tirania. E não é menos tirano aquele que quer entrar e proteger a nossa nação, porque o que está nas entrelinhas dessa ajuda é um totalitarismo, onde tudo aquilo que não se adequa a um modelo muitos vão aderir ao anticristo, porque eles vão falar assim: olha, o Trump agora é o novo Messias, está ajudando o Brasil no seu momento difícil da tirania da toga que acontece no nosso país, e nós achamos então que o Trump é um tipo de Messias que está ajudando o Brasil, mas de uma certa forma estamos dando aval para que uma coisa totalitária aconteça no nosso país. Então tudo aquilo que não estiver em conformidade com um certo padrão, inclusive o padrão conservador, nós estamos assinando embaixo de que está ok, então pode destruir tudo aqui, pode acabar com todos os governos aqui. Então com isso estamos assinando uma carta em branco dizendo o seguinte: tudo aquilo que não se conformar com a palavra de alguém ou com um líder muito forte mundial tem que ser arrancado do seu lugar. Então esse é o viés contrário daquilo que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Nós estamos dando aval, estamos assinando embaixo. Com isso está falando que o que governa nosso país está certo? Não, está debaixo do império das trevas totalmente. Mas eu quero dizer, queridos, que o nosso reino não é reino desse mundo. Posso ouvir um amém aqui? Se você estiver crendo nos reinos desse mundo, você está crendo na pior coisa que você poderia estar crendo hoje em dia. E isso tudo vai ser julgado, é isso que eu estou mostrando para você aqui. Vão ter nações da terra que vão se reunir contra tudo aquilo que se chama Deus, contra tudo aquilo que se diz evangelho, contra tudo aquilo que é a verdade apregoada por Cristo, que é o caminho. A verdade, ela é única, singular. Não existem muitas verdades e nem muitos caminhos, como o dito popular diz, que levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe uma rota. O Deus amou o mundo e Ele derramou nesse mundo o que era mais precioso para Ele, o seu próprio Filho. E as religiões e os espíritos de sedução, elas querem dizer: nós temos que aceitar tudo, todas as palavras são boas, mas não existe nenhum outro livro profético como esse aqui. Não existe nenhum outro livro que você encontra história e cumprimento como esse aqui. Não existe um outro livro que prediz 700 anos de Cristo, 700 anos antes de Cristo, como Isaías predisse. Isaías disse que a nação de Israel seria espalhada na terra, mas que Deus recolheria eles dos 4 cantos e viraria uma nação de novo. Bem, querido, se você conhece um pouco de história, você sabe muito bem que não existiu e nunca houve isso na história, de uma nação ser completamente dizimada e voltar a ser um povo. Ainda mais profetizado 700 anos antes de Cristo, que se cumpre em 70 depois de Cristo, na nossa era, com a invasão do Império Romano em Israel, e se cumpre de novo com Israel voltar a ser uma nação em 1948, diante dos nossos olhos, com o voto de Minerva de um homem brasileiro. O Brasil foi abençoado por isso, chamado Oswaldo Aranha. Esse homem deu o voto para que Israel voltasse a ser uma nação na sessão da ONU. Está entendendo comigo o cenário aqui macroeconômico, político? Está entendendo tudo isso aqui?
Mas o que eu quero que você entenda é que existe uma marca da besta e existe uma marca de Deus. E nesse momento eu quero que você decida que marca que você quer na sua vida. Se é a marca da besta ou se é a marca de Deus. Eu espero que seja a marca de Deus. Aliás, você que está aqui nessa noite, está aqui para receber a marca de Deus e não a marca da besta. Ninguém aqui vai ser uma besta, amém, meus queridos? Aqui nós vamos receber a marca de Deus, mas essa marca de Deus ela tem peculiaridades. Então vamos ver o capítulo 20. É aqui que eu quero que a gente preste atenção. Só vou tomar uma aguinha. Disse para você que estamos no clímax de toda a história. Esse aqui é o fim, anunciado desde o princípio. Deus é o único Deus que pode anunciar o fim desde o começo. Aleluia. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Há um abismo, há um mundo dos mortos e há um abismo. Há o Hades. Dentro do Hades existe o seio de Abraão, que é aqueles que morreram na fé em Jesus, eles estão neste lugar. Há um lugar que é daqueles que não morreram na fé em Jesus, chama-se lugar de tormento. Os dois lugares estão dentro do mesmo lugar. Hades significa mundo dos mortos. Existe um mundo dos mortos e entre esses dois lugares, quem lembra da parábola do rico e do Lázaro? Quem lembra aqui? O rico está de um lado e o Lázaro está do outro. Lázaro é um homem pobre, está em Lucas 16, não precisa abrir lá. Lázaro é um homem pobre e ele pedia migalhas à porta do rico. E o rico não se compadecia desse homem, não se compadecia de Lázaro. E isso não é uma parábola somente, porque se fosse uma parábola não teriam nomes próprios. Então se existe o nome Lázaro ali é porque significa que é algo real que está acontecendo. As parábolas não contam nome de pessoas. Como por exemplo a palavra do filho pródigo, ela não conta nome de pessoas. Ela fala que é um filho, ela fala que tinha um homem que era o dono dessa casa. Quando existe nome próprio numa parábola significa que é uma coisa real. É isso que a maioria dos teólogos acreditam. E morre o Lázaro, depois morre o rico também. E os dois vão para o mesmo lugar, que é o lugar dos mortos, do mundo dos mortos. De um lado está o seio de Abraão e Lázaro está sendo consolado no seio de Abraão, daqueles que morreram na mesma fé que teve Abraão. O rico por seu lado está no lugar de tormento. E entre eles havia um abismo. Lembra que os demônios, quando Jesus expulsava eles falavam assim: Jesus, não nos mande ir para o abismo. Vocês lembram disso? Esse abismo está concentrado neste lugar. Entre o seio de Abraão e entre o lugar de tormento existe um abismo. E demônios estão trancados nesse abismo. E o próximo que vai ser trancado nesse abismo será Satanás. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Então ele está dizendo que então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, a serpente do paraíso, o dragão, Satanás, e o prendeu, será preso por 1000 anos, 1 milênio inteiro. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Ministério de Satanás, e por isso eu digo que ele não está preso. O ministério de Satanás é enganar as nações. Você acha que as nações estão sendo enganadas ainda assim ou não? É muito evidente diante dos nossos olhos que há uma sedução sobre as nações, é um espírito de sedução. Ele engana e enganará ainda mais com seus sinais que se assemelham aos sinais do céu. Ele vai ser preso por 1000 anos, depois disso é necessário que ele seja solto pouquíssimo tempo. Vi também tronos de julgamento, tronos dos céus, que vão descer sobre a terra para julgar o trabalho do homem. Vi também tronos, nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Pessoas terão autoridade de julgar nações, queridos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Quem apregoar a verdade, quem for testemunha de Cristo, tem que entender que ser testemunha de Cristo pode custar a nossa própria vida. Seremos decapitados, alguns de nós seremos decapitados para glorificar a Deus com isso, porque não abriremos mão de glorificar a Deus. Por isso receber a marca de Deus não é uma marca simples de receber. Não é simples você ser mantenedor da palavra, da verdade, dos mandamentos, guardar a palavra de Deus nesses dias que estão por vir. Haverá uma perseguição qual nunca houve. Haverá um totalitarismo qual nunca houve. Eu estou te dizendo com todas as letras, haverá um totalitarismo no mundo.
Haverá um governo mundial, e esse governo não vai aceitar tudo aquilo que for diferente a ele. Você pode ver o que nós sofremos e vimos diante dos nossos olhos. Antigamente havia uma intolerância para quem era diferente, daqui a pouco todos passaram a aceitar a diferença, daqui a pouco o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Você está comigo, está entendendo o que eu estou falando? Hoje você não pode falar o que você pensa, já tiraram a tua voz, já tiraram a nossa voz. Em nome da liberdade, te tiraram toda a liberdade. Está comigo aqui? Está me entendendo? Que a sua liberdade ela é restrita. No meu trabalho eu faço vários treinamentos. Tem treinamento lá que você não pode falar, eu sou italianão, está gritando aí, porque se você falar isso é racismo, e você pode ser mandado embora pelo racismo de você chamar alguém que é seu amigo de italianão. Você não pode. Você não pode mais dizer o que você pensa. Então é livre aquele que pode fazer o que ele quer, mas não é livre você dizer o que você pensa. Você é livre enquanto você não diz a verdade. Porque quando você diz a verdade, você perde a sua liberdade. Está me entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo que nós já estamos vivendo dentro desse cenário? Está entendendo que hoje o mundo chama o que é certo errado e o que é errado está certo? Vocês estão comigo? Estão me entendendo a cultura que já foi plantada? Vocês estão entendendo a transição e o momento que a gente viveu aqui de transição desse momento? Eu tenho 54 anos, eu vi diante dos meus olhos essa transição acontecer. Eu vi. E você talvez que nasceu nessa geração um pouquinho depois da minha, não tenha percebido tão bem essa transição de cultura que nós fomos submetidos. Isso tudo tem a ver com aquilo que vai acontecer. Todos que disserem a verdade por causa tiverem o testemunho de Cristo, eles vão ser decapitados literalmente. Vão ter a cabeça que vai rolar por causa da palavra de Deus. Você ainda quer ser um seguidor de Cristo? Não me responda, mas entenda em que cenário você está sendo colocado. Decapitados, bem como por causa da palavra de Deus. Está vendo? Falar a palavra de Deus não vai ser permitido. Tantos quantos não adoraram a besta. Tem uma marca de adoração. O diabo vai querer e vai obrigar a adoração a ele. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então pessoas vão morrer decapitadas, porque não vão aceitar adorar a besta e receber uma marca na mão e na testa. Diga, uma marca na mão e na testa. Essa marca na mão e na testa, ela pode ser sim física, mas ela já está acontecendo no reino espiritual. Ela é uma marca de adoração. Tem que ter adoração envolvida, tem que ter rendição envolvida. É o que Satanás oferece a Jesus. Se você prostrado me adorar, todos esses reinos que você está vendo são seus. Mas você precisa prostrado me adorar. O que acontecia com Nabucodonosor, rei da Babilônia, que é o espírito que está por trás de tudo isso. Quando tocava uma música, quem não se prostrasse diante da estátua que ele construiu, inteira de ouro, que simbolizava o reino dele, porque a cabeça era de ouro, e Daniel falou, isso são os reinos que virão. Ele falou, então faça ela inteira de ouro, eu não sou só a cabeça, eu sou toda a estátua. E quando ele falava assim, quando tocar uma música, quem quer que seja, não se prostrar diante da minha imagem. Isso é uma figura do que nós vamos viver nesses dias. Quem não se prostrar, quem não adorar a minha imagem, joga no fogo. E aquece esse fogo. Aquece essa fornalha 7 vezes aí para jogar o Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram a frase, ó Senhor Rei, se Deus quiser nos livrar, que Ele nos livre. Mas se Ele não quiser nos livrar, lança-nos na fornalha, porque nós não nos curvaremos diante de nenhum Deus. Deus procurará nesses dias homens como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece a história. Se passar pela água, não submergirão. Se passar pelo fogo, ele não queimará. Deus pode dar poder para você passar pelo fogo, passar pela água e não submergir, passar pelo fogo e não ser consumido. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo, mas havia um quarto homem naquela fornalha, o nome dele é Jesus Cristo. Ele estava lá dentro da fornalha com ele, porque Deus vai estar com você, seja para glorificar o nome dele, sendo decapitado, seja para glorificar o nome dele da maneira que seja. Mas não abra mão da verdade. Seja um homem, uma mulher, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos filhos que estão lá na Jordânia agora. Na verdade já retornaram, né? Na Jordânia. Foram lá no lugar onde não é possível, não é permitido pregar o Evangelho. Lá já matam pessoas que dizem que têm uma fé.
Existem as nações da janela 10:40 onde não se pode falar o nome de Cristo. Queridos, já percebeu uma coisa? Você pode falar o nome de qualquer Deus. Existem 3 milhões de deuses. É Deus que não acaba mais. É o Deus ar, é o Deus fogo, é o Deus sol, é o Deus lua, é o Deus estrela. É o Deus que não acaba mais. É Deus que pede sacrifício de criança, como Moloque. E você pode falar de todos eles abertamente, mas se você falar de Jesus, você vai ser morto por esse nome. Você está me entendendo aqui? Que a liberdade ela é tolhida, que a liberdade ela não é real, e que a liberdade vai até o ponto em que você está em sintonia com o reinado do bicho, da besta, do anticristo, do diabo. Ele aceita todas as outras religiões, ele aceita todos os outros deuses, mas ele não aceita o Deus que é o Deus dos deuses, o único Deus. Você está comigo, está me entendendo aqui? E ele está falando que essas pessoas que não receberam a marca da besta, e portanto ela tem uma outra marca, que não adoraram a sua imagem, elas serão decapitadas. Mas após serem decapitadas nessa grande tribulação, que durará 3 anos e meio precisos, depois que essas pessoas foram decapitadas no meio dessa grande tribulação, elas vão reviver, elas vão ressuscitar, e elas vão reinar com Cristo por 1000 anos. Só que não é um reino finito que dura um mandato de 4 anos. É um reino que será um reino eterno. Você pode dar um glória a Deus aqui, está me entendendo? Só que ele não termina aqui. Olha que curioso que é isso. Que forte que é isso. As pessoas que não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, todo mundo que já morreu na história da humanidade, não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. 1000 anos de um reino de Cristo na terra, com os seus ungidos, um reino santo. Esta é, os que ressuscitaram agora, é a primeira ressurreição. Não tem primeira ressurreição antes da tribulação, nem no meio da tribulação. Ela é no final da tribulação, quando pessoas morrem decapitadas. Ele está chamando isso de primeira ressurreição. Nenhuma ressurreição aconteceu antes. Para quem me entende, entende depois, senão eu explico no off records aqui. A primeira ressurreição está ligada a um período após a tribulação. Tudo bem aqui? Isso aqui eu fui cego para essa verdade aqui por muito tempo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que vive e morre por Cristo. Sobre esses, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Antes que venha o reino eterno, há um reino de 1000 anos, onde o Senhor Jesus, junto com a sua igreja, estarão restaurando o planeta Terra, a sua imagem inicial, como foi no princípio, na época de Adão. Glória a Deus. Isso aqui é o capítulo 20, está falando que tem uma marca. Em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver essa besta. Vem comigo em 13, rapidinho agora. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. A besta tem 10 chifres e tem 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, que é sinal de autoridade. A autoridade estava sobre os chifres, ou seja, sobre os 10 reinos levantado pela besta. E 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, que blasfemam contra Deus, falam mal de Deus, proíbem falar de Deus. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e dele o dragão o seu poder. Satanás deu poder para esse império, que é a besta, o seu trono, o trono dele, a autoridade dele no reino do Espírito, e grande autoridade na terra. Jesus disse: Satanás é o príncipe deste mundo. Por que ela aparece com boca de leão? Ele diz, a besta era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Por que o autor de Apocalipse, que é João, está dizendo esses animais? Por que ele está fazendo referência a esses animais? Porque esses animais estão no livro de Daniel. Quando Deus mostra para Daniel os reinos que viriam, ele diz que a Babilônia é o leão, a Grécia, que tem a velocidade, era o leopardo, e o urso era a Pérsia com toda a sua força. O que ele está dizendo aqui, que ele está falando que a besta ela é proveniente desses impérios. Ela tem as mesmas características dos impérios, da boca, que é como a Babilônia fala, ela tem a velocidade da Grécia, ela tem a força do urso, que é a Pérsia. Para você se localizar geograficamente, a Babilônia está lá no Iraque, a Pérsia está lá no Irã, e a Grécia onde é a Grécia ainda. Esses foram os grandes imperadores: Nabucodonosor, Ciro, rei da Pérsia, Dário, rei da Pérsia, Alexandre o Grande. Tudo bem aqui?
Vocês estão ficando com sono? Eu estou vendo gente com sono. Você fica com sono, levanta. Porque é batalha espiritual isso aqui. Eu estou pregando para vocês coisas de império, coisas dos últimos dias, coisas do império do anticristo. Então, fica ligado aí, não desliga não. O que o profeta está dizendo é, estou te jogando lá para o livro de Daniel. Esses impérios, eles provêm desses impérios que já existiram antes. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, ou seja, um dos impérios vai voltar a existir. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Adoraram Satanás, que é o dragão. Você lembra lá no 20 que dragão é Satanás? Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É muito poderoso. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Lembra que eu disse são 3 anos e meio? 42 meses são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os que têm o testemunho de Cristo, que guardam os mandamentos de Deus, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha o tamanho do que será esse último império. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo o nome não foram escritos no livro da vida eterna, no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto desde a fundação do mundo, antes que viesse mundo, e Jesus já era o Cordeiro para servir de sacrifício se nós viéssemos a pecar, a errar o destino. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, e aqui vou pular essa parte. Versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, 2 poderes. Chifre na Bíblia é poder. Parecendo o cordeiro, isso aqui é uma besta religiosa, mas falava como Satanás, como dragão. Ela tem a aparência de Jesus, mas ela fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, da besta império, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem ao anticristo, adorem a esse império, a besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. É uma pessoa religiosa, um falso profeta que tem sinais nas mãos. Vai mandar cair fogo do céu. E você se lembra muito bem que nos últimos dias os servos de Deus vão mandar cair fogo do céu. Vai ser para o falso, vai andar junto com o verdadeiro e vai enganar muitos, porque tanto as testemunhas de Cristo vão mandar cair fogo do céu, como o anticristo, o falso profeta, vão mandar cair fogo do céu. Seduz, olha o espírito da sedução aqui, os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Pessoas que seguem sinais vão ser iludidos, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquele que ferida a espada sobreviveu, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você vê a inteligência artificial, porém, não estou falando que isso aqui é totalmente isso, mas você dar fôlego a uma imagem hoje é perfeitamente possível. Você fazer rastreamento de pessoas, você é rastreado via celular. Você fala alguma coisa, você recebe sugestão do YouTube com relação ao que você está falando. Você está esquadrinhado. Onde você está, a pessoa sabe onde você está. E está falando que essa imagem, ela vai, quem não adorou a besta, como que ela vai saber quem não adora? Vai tocar musiquinha, ela vai ver que você não se prostrou, através de uma câmera, através do seu celular, através da televisão, através de alguma coisa, você vai estar ligado, está falando, esse aqui não me adorou, busca esse, decapita esse, porque não está adorando a besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez com que seja dada certa marca sobre a mão e sobre a fronte. Está vendo que a marca é na mão e na fronte? Está comigo aí? Marca na mão e na fronte, para que ninguém possa, qual que é a marca? Ninguém vai poder comprar ou vender. Começa a fazer sentido para você aí? Quem aqui já ainda anda com dinheiro físico no bolso? Quero que levante a mão, por favor. Alguém anda com dinheiro físico no bolso? 1, 2, 3. De umas 40 pessoas. 3 andam com dinheiro vivo no bolso. É uma marca econômica que não poderá comprar nem vender quem não tiver a sua marca. Não vai poder negociar.
não vai poder comercializar quem não tiver a marca. Possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Por que é número de homem? Que dia foi criado o homem? Sexto dia da criação. 666 significa plenitude, 777 é plenitude do que é de Deus, 666 é plenitude do que é do homem. É o homem entendendo que é um Deus, é o homem se chegando a ser Deus, é o homem se misturando para querer ser Deus. Esse é o número da besta. É o homem que anda independente de Deus. Essa é a marca desde o princípio que Satanás quis marcar o homem. Desde o princípio ele falou, olha, se você me adorar, se você comer da árvore que Deus mandou você não comer, esquece Deus. A palavra de Deus não vale para você, mas você vai se tornar como Deus. O pecado inicial do Gênesis continua sendo o pecado que nós sofremos e lidamos com ele até hoje. A marca da besta está ligada à plenitude do homem, está ligada àquilo que você quer, está ligada ao egoísmo, está ligada ao orgulho. Essa marca, não, portanto, não é uma marca física, ela é uma marca espiritual. É aquilo que você se vende. A Bíblia diz que Satanás caiu na multidão dos comércios dele no céu. Meu querido, que comércio pode haver no céu? Onde as ruas são de ouro, onde o templo de Deus é glória. Que comércio pode haver no céu? O único comércio que Satanás fez no céu foi o comércio das almas. Porque ele não caiu sozinho, com ele caiu 1/3 dos anjos do céu. Foi uma rebelião progressiva, foi uma rebelião que foi acontecendo aos poucos. Ele se rebela contra Deus, vem para Adão e Eva e fala, se rebelem também. Então a marca da besta, ela está ligada ao homem querendo se tornar Deus, está ligada à plenitude do homem, plenitude do humano, plenitude da independência de Deus. Está ligado a isso a marca da besta. Como ela será, queridos, no físico? Eu não sei. Eu já posso imaginar. Muitos pastores falaram por tempo aí que vai ser um chip implementado na mão, implementado na testa. Já existe isso. Tem um Mondex aí, existe essas. Mas falam que é para coisa boa. Olha, o executivo vai lá, põe um chip, ele é facilmente localizado, não é? Então, ou é para segurança, está chegando perto do hospital, já sabe o seu tipo sanguíneo, já sabe as doenças que teve, já estava. Então o diabo não vai vender como uma coisa ruim para você ter. Ele vai falar assim, olhando com esse chip aqui, que esse chip vai salvar a sua vida, vai ser uma coisa boa para você. Pode ser uma marca física, mas eu não estou preocupado com a marca física. Eu estou preocupado com você levar a sua consciência à marca espiritual. Os homens estão sendo levados a querer ser deuses. Nós estamos sendo levados a querer o individualismo, a arrogância, o orgulho, o desejo próprio, o satisfazer os meus próprios desejos. Satisfazer os seus desejos está ligado ao príncipe da sedução. Ele diz para Eva, Eva, você vai ser como Deus, os seus olhos vão se abrir, esse fruto é desejável para a sua alma. Eva, come do fruto, come, é só um desejo, é só um negócio, aplaca o seu desejo. Come aí, toma um pouquinho, essa é a sedução, queridos. Eva e Adão são perfeitos. Eva e Adão antes da queda foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você acha que eu e você, nós somos diferentes? Nós já somos a natureza caída. Por isso que eu e você precisamos mais de Deus do que qualquer outra pessoa na face da terra. Eu e você precisamos dele. Essa é a marca da besta. No Apocalipse 17, vem no 17. A Bíblia, ela se explode. Em 17 nós vamos ter algumas pistas. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, taças da ira de Deus. As taças são as últimas coisas, tem selos, trombetas e taças. Na verdade, tudo acontece em paralelo, para quem gosta de estudar Apocalipse. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que conhece as palavras desse livro, do Apocalipse. Então você se tornará uma pessoa bem-aventurada, mais do que feliz, se você conhece as palavras do livro do Apocalipse. Eu tenho meditado nelas dia e noite. Estou escrevendo um livro sobre isso, já escrevi o livro, agora só estou revisando esse livro. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, da prostituta, que se acha sentada sobre muitas nações, sobre muitas águas, porque ele vai explicar que águas são nações, com quem se prostituíram, a palavra aqui é porneia mesmo, pornografia, se prostituíram os reis da terra,
com o vinho da sua luxúria, da sua devassidão, dos prazeres, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então primeiro agora está explodindo como que essa marca. Está comigo aí? A marca, ela tem a ver com uma prostituição. Prostituição para Deus, elas são duas coisas. Há uma prostituição física, há uma prostituição de âmbito espiritual. A prostituição de âmbito espiritual é adorar a outros deuses. Deuses do dinheiro, deuses da luxúria, deuses do prazer, deuses que satisfazem o seu ego. Esses são os deuses com os quais os reis da terra se prostituíram. As pessoas exploram o nosso país, sabe por quê, queridos? Porque, por causa do que nós temos aqui, das nossas riquezas. Nós temos pessoas multibilionárias no mundo, que estão interessadas num canto de terra aqui do Brasil, terceiro mundo. Quem está por trás de tudo isso que está acontecendo aqui na nossa nação, chama-se Jorge Soros, que é um trilhardário. Para quem não sabe, o Jorge Soros com o Bill Gates tem uma empresa em comum. Lembra do Covid? Quem lembra do Covid aqui? É muito próximo de nós, não é? Metade tinham 2 laboratórios no mundo. A metade que eles tinham era o laboratório deles para fazer os testes de Covid, estava na mão deles. Esses homens não estão nem aí. Eu ouvi, não é ninguém que me contou. Em entrevista do Jorge Soros, vocês quebraram o Banco da Inglaterra. Ele disse, eu não estou nem aí, eu quero ganhar dinheiro. Não estou nem aí se quebrei banco, se pessoas sofreram com isso. Eu não estou aí para as pessoas, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Eu escutei ele falando isso. Não é que alguém me contou, não é teoria da conspiração. Eu ouvi o Jorge Soros falar isso. Esse cara está na mão dos demônios, que ele se converta em nome de Jesus. Mas está na mão dos demônios, os princípios dele são de anarquia, são de esquerda. Ele manipula, dá dinheiro para as ONGs, um monte de ONG no Brasil recebe dinheiro dele, para destruir o seu país. Ele não está nem aí para você, queridos. Esse é o espírito do diabo, não está nem aí. Ele está fazendo comércio às nossas custas. É isso que nós vivemos aqui nessa nação. Muito bem, continuando. Que os reis da terra se embebedaram, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta. Essa meretriz, esse sistema, está montado em cima de um império, e a besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças são os impérios, você vai ver aqui agora, e os 10 chifres serão 10 reinos, que serão ajuntados para dar poder a essa besta. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, não vou entrar nesse detalhe, adornada de ouro, pedras preciosas, está vendo a riqueza? Pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações, com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, das prostituições e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Esse império vai ter sede de sangue, seu e meu. Ele vai ter sede de sangue das testemunhas de Cristo. Você precisa saber disso. Você precisa saber para estar posicionado, quer vivendo, quer morrendo, para glorificar o nome do Senhor. Essa besta vai odiar a testemunha de Cristo. E ela tem na cabeça dela um mistério. Babilônia é uma cidade espiritual que governa o mundo desde o início até agora. O que é a Babilônia hoje? O Iraque. O Iraque tem algum poder como nação hoje? Não há poder ali. O Iraque está subjugado. Mas o sistema babilônico, ele opera no mundo inteiro. O sistema dos negócios, do comércio, ele opera no mundo inteiro, de todas as formas. Nós vivemos nele. Nós estamos introduzidos dentro desse mundo espiritual. E ele diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me, eu fiquei seduzido, é no original, com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Eu vou te explicar o que é o mistério. O mistério da mulher, da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que vistes não é, ela já foi, agora ela não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se seduzirão por ela, vendo a besta que não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes. Aí falavam que era Roma, porque Roma era a cidade dos 7 montes. Não, ele vai explicar que não é isso. Nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Ele está falando que são 7 reis. 7 reis, 7 imperadores, dos quais caíram 5. Bom, na época de João, qual era o imperador, queridos? Quem era o imperador? Alguém pode falar mais alto? Fala, Robertinho, que eu já vi que você falou da sua boca. Roma.
Na época de João escrevendo, quem era? Era Roma. João estava debaixo do Império Romano. Então este não é, era, não é. E ele fala, dos quais caíram 5. Um existe. Caíram 5 impérios. Um, na época de João, que não é esse a besta, existe, que é Roma. Então quem fala aí que a besta vem de Roma, não vem. E outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Quanto tem que durar? 42 meses, 3 anos e meio. E a besta que era e não é também o 8º rei. Procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão contra o Cordeiro, contra Jesus, e o Cordeiro os vencerá, dá glória a Deus na casa, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, eu e você, que se acham com o Cordeiro, com Jesus. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, esses 10 reinos vão se levantar contra o sistema, e a farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma, deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu queria ler com você até aqui. Ele fala de uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção. Há um mistério escrito na fronte desta mulher, dessa prostituta, dessa cidade. Chama-se Babilônia a Grande, a mãe da prostituição na terra. Para você entender o espírito da Babilônia, você tem que entender a Babilônia onde ela surgiu e por que ela opera até hoje. Babilônia surge, queridos, no início de tudo, em Gênesis capítulo 10. O dia que você tiver curiosidade, leia Gênesis 10. Gênesis 10 fala da tábua das nações. É após o dilúvio, os filhos de Noé vão dar origem às nações que nós conhecemos. Em Gênesis 10, vai haver um homem. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem deu origem ao povo semita. Jafé a uma série de outros povos. E Cã foi o homem que se levantou contra a autoridade do pai e expôs o pecado do pai. É um espírito de rebelião. Por causa da rebelião de Cã, ele diz, maldito seja, Deus fala, maldito seja Canaã, a sua descendência. Porque para um homem, o que importava não era ele, mas a sua descendência. Então Deus amaldiçoa Canaã e tudo que vem de Canaã. O primogênito de Canaã é Sidom, para vocês terem uma ideia. Quem é Jezabel? Rainha dos Sidônios. Daqui sai toda a maldade que existe na Bíblia. De Canaã saem os heveus, os jebuseus, os gigazeus, todos os povos da terra de Canaã que adoravam outros deuses, e que Deus fala para eles que Sem dominaria sobre Canaã, sobre a terra de Canaã, por causa da maldição que estava sobre Canaã. Já era predeterminado que os servos de Deus governassem sobre a terra de Canaã e expulsassem a idolatria da terra de Canaã. Lá havia os que faziam o filho passar pelo fogo, destruíam filhos, faziam maldades, faziam sexo de forma errada, se prostituíam diante dos altares fisicamente. Era terrível o que acontecia em Canaã, porque Canaã foi amaldiçoada pelo espírito da rebelião. Um dos filhos de Cã é Cuxi. Cuxi, hoje, para quem não sabe, Tábua das Nações, é a Etiópia. Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod é um homem, que esse homem, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Eu estou no versículo 8 do capítulo 10. Daí dizer-te como Nimrod, poderoso caçador, conquistador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, que deu origem à Babilônia. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, nas regiões ali do Tigre de Eufrates, na região do Iraque, onde se localiza fisicamente a Babilônia. Daquela terra saiu para a Síria e edificou a Nínive. 2 dos impérios que atacaram o povo de Deus, um deles é a Assíria, que governou o mundo,
foi o Império Assírio. Outro império que atacou Israel, de Nabucodonosor, Babilônia. A Síria de Senaqueribe. Quem conhece a história bíblica está me acompanhando onde eu estou falando. Quem não conhece a história bíblica está boiando um pouquinho, mas você vai entender mesmo assim. Edificou a Nínive, 2 cidades, Babel e Nínive. Nínive é a capital do Império Assírio. Todas essas cidades estão na região do Iraque. Essas cidades que governaram o mundo da época. Teve 5 impérios antes, que ele fala do momento do 6º, que João está profetizando. Foram eles, Egito, que governou, escravizou Israel. Após o Egito veio a Síria, escravizou, governou e espalhou o povo de Deus entre as nações. Depois disso veio a Babilônia, que levou Judá, o restante de Israel, para cativeiro. Após isso veio Pérsia, que destruiu, mas também foi Ciro, que Deus chamou de meu ungido, que deu a ordem para reconstruir o templo em Israel. Depois disso veio a Grécia de Alexandre o Grande. E por último vem Roma, que é o 6º império. Ele está falando assim, 5 caíram, o que tem agora é a 6ª cabeça. Mas haverá uma 7ª, está comigo aí? E a 7ª não se levantou. Quando ela se levantar, ela vai durar 3 anos e meio. Ela tem o espírito do Nimrod. O Nimrod foi um caçador, um conquistador. Tudo bem até aqui comigo? Ele foi fundando cidades. E ela tem uma origem. E qual que é a origem de Babel? Aqui que você precisa ver a marca. Olha a origem de Babel. Ora, em toda a terra havia, versículo capítulo 11 de Gênesis. Havia em toda a terra apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O que nós vivemos hoje não é uma tentativa de que nós tenhamos todos a mesma maneira de falar? Aceitemos todas as mesmas coisas? Sejamos unidos em todas as religiões? Não é isso que você, sincretismo religioso? O Papa anterior aí, o que morreu, como chamava ele mesmo? Francisco, não é? O Francisco, eu estava em Dubai, na verdade em Abu Dhabi. O dia que ele esteve lá fazendo uma aliança com os sunistas, você pode entender muito bem, queridos, árabe e cristão, os conceitos são completamente diferentes. Na verdade há um ódio das nações árabes para os cristãos. Mas o Papa estava lá fazendo uma aliança, onde as 3 maiores religiões monoteístas estariam todas unidas na mesmo falar, com um templo único. O Trump está liderando uma coisa global chamada Acordos, Alianças de Abraão. Você está acompanhando isso? Ele está fazendo Israel ter aliança com os Emirados Árabes. Estava para surgir aliança com a Arábia Saudita. Eu estou falando Bíblia e te contextualizando a Bíblia nos dias de hoje. Fazendo uma aliança com a Arábia Saudita quando a faixa de Gaza é invadida, financiada pelo Irã, que é a Pérsia. Os terroristas são financiados pelo Irã, que por sua vez é financiado pela Rússia. E eles entram, estouram uma guerra antes que houvesse o acordo de paz de Israel com a Arábia Saudita. Mas existe ali na região uma vontade de paz. Esses acordos estão sendo conduzidos pelo genro do Trump, o tal de Gered, que não é o anticristo. Mas ele está fazendo o papel, nem o Trump tampouco é. Porque o anticristo vem de Nínive. Ele vem da cidade de Nínive, é o que a Bíblia diz. Mas esquece isso aqui, estudo para outro momento. Ele diz, era a mesma linguagem. O mundo está querendo se equivaler nas linguagens. De novo. Sucedeu que partindo eles do Oriente deram na planície da terra de Sinar, é ali no Iraque, naquela região, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde e façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Ostentação do eu, da plenitude do homem, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O espírito do anticristo, ele se opõe aos comandos de Deus. O que Deus disse? Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Sejam espalhados das nações. O que o espírito do anticristo diz? Não. Vamos concentrar tudo aqui, vamos fazer o meu nome grande, e vamos fazer essa cidade grande, para que ninguém seja espalhado. É o oposto do que Deus mandou fazer. A linguagem do inferno é a linguagem centrada em si. A linguagem do céu é a linguagem centrada no próximo. É completamente o oposto. É a linguagem do egoísmo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre
que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha como a unidade ela é poderosa. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Por isso que chamou Babel confusão. Babel, o nome Babel significa confusão. Vamos confundir as linguagens. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A Bíblia diz em Apocalipse 18 algo para nós. Volta lá no Apocalipse capítulo 18, onde ele está falando da mesma prostituta, do mesmo sistema. E a partir daqui, eu vou parar de falar do sistema dele e vou falar do sistema do céu, da marca do céu, ok? Mas você precisa saber como que é a marca dele, para você evitar a marca dele na sua vida. Posso ouvir um amém aqui? Está entendendo o que é a marca do anticristo? Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Luxúria é prazer em todos os sentidos. É aquilo que satisfaz o seu eu, a sua alma, o seu ego, de toda a sua carne, de todas as maneiras. Israel não reconhece Jesus, porque eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas, o ser chamado de mestre pelos homens, amavam o dinheiro, amavam o status de Roma. Por tudo isso, eles não conseguem abrir os olhos para reconhecer o Messias. Era o povo de Deus, mas o povo de Deus não pôde reconhecer o Messias, porque eles já tinham uma marca dentro deles que não era visível. Era a marca do sistema da Babilônia desse mundo. Eles tinham um acordo com Roma, com o império do anticristo. Eles chegam a dizer, quando Jesus está sendo crucificado, que o rei deles chamava-se César. Vocês estão me entendendo, filhos? Há uma igreja hoje, queridos, que adora um outro Deus. Ela está dentro da nossa, mas ela adora um outro Deus. Ela sai de dentro de nós, mas ela adora os primeiros lugares. Ela sai de dentro de nós, mas ela adora aquilo que satisfaz a sua alma. Ela adora aquilo que o dinheiro pode trazer. Ela não tem pacto com Deus. Ela não usa o dinheiro para o reino. Ela usa para a sua vida, só para si. Ela não usa a sua vida para tocar outras vidas. Ela guarda as coisas para si. O que Israel fez? Ele tinha os oráculos de Deus, queridos. Deus queria que Israel recebesse o que era de Deus e espalhasse das nações. Mas o que Israel fez? Guardou tudo para si. Está me entendendo, filho? Nós não podemos guardar os dons de Deus, o que recebemos de Deus para nós. Esse é um dos grandes problemas dos servos de Deus. Eles querem poder para serem reconhecidos pelo poder que têm, e não por aquilo que Deus quer que ele faça com o poder. Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para os outros, evangelizar o pobre, pôr liberdade ao oprimido, curar o quebrantado, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que o Senhor Jesus quer de mim e de você é que tudo que eu tenho seja usado em benefício de outro. Porque na verdade, queridos, o que nós temos vem dele. E se nós recebemos de graça, a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Nós não podemos reter aqui. Sabe o problema da igreja? Ela fica muito centrada dentro de si mesma, dentro dos seus problemas, das dificuldades da sua alma, dos seus detalhes. Deus vai tratar o meu detalhe e o seu detalhe, querido. Ele vai tratar com você e comigo. Não se preocupe com isso. Mas o Senhor quer que você exerça o amor que Ele exerceu. E o amor que Ele exerceu foi se dando pela vida do outro. O amor de Deus nunca é centrado em si. O amor de Deus é centrado no próximo. Amai o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você está comigo? Está entendendo como opera diferente? E ele diz no versículo 4 do capítulo 18 aqui, ele diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos do sistema da Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices, participando por desejo dos seus pecados, dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Versículo 7, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Ela viveu em luxúria.
Cuidado, meu querido, minha querida, porque em nome do Evangelho, pessoas estão buscando o Evangelho de prosperidade. Prosperidade, Deus quer te dar, mas a prosperidade tem que estar ligada a um projeto, a um propósito do reino de Deus. Amém, querido, querida? Em Deuteronômio, o capítulo de número 6, esse é o capítulo que o Senhor Jesus, o 6, o 8, que o Senhor Jesus está estudando quando está no deserto, sendo tentado pelo diabo. É aqui que o Senhor Jesus está baseado. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número, vou pegar antes, 4. Você já viu um judeu na sinagoga? Já viu um judeu na sinagoga? Alguém já viu aquele tefilim que ele usa aqui na testa, que é uma caixinha, e que ele enrola aqui no seu braço e está na sua mão? Alguém já viu? Nunca ninguém viu? Vocês não conhecem nada da cultura do céu, hein? Ó, o Vagnão lá viu, ô Vagnão, você está me salvando, hein? Mas o judeuzinho, desde pequenininho, principalmente ortodoxo, ele tem uma marca. Onde que é a marca da besta, queridos? Na mão e na testa, não é? O judeuzinho, o servo de Deus, ele usa aquele tefilim, o religioso, e amarra e tem uma caixinha. E essa caixinha, que é chamada tefilim, que ele enrola aqui e enrola na sua testa, tem essa mesma caixinha na testa, ela tem algo dentro dela. Ela tem uma palavra dentro dela. É óbvio que Deus não queria que isso fosse uma coisa física. Ele está dizendo em outras palavras, a minha marca está na sua mente e no seu trabalho, na sua mão, na sua obra. A minha marca, ela tem que estar carregada em você. Ninguém vai estar vendo aqui, mas vai ter uma marca no reino do Espírito que todos nós carregamos ela. Essa marca, ela é muito importante, queridos. É a marca da promessa, é a marca do Espírito Santo, é a marca de quem nasceu de novo. Há uma marca em nós. Todavia, se nós permanecermos no princípio dessa marca, o que pega aqui é por isso que é importante. Agora que eu vou entrar mesmo fundo com você, é o que está nessa mão. Então o que está escrito dentro desse tefilim? O que está escrito na mezuzá? Alguém já foi no Einstein, no hospital? Tem lá um negocinho na porta, chama-se mezuzá. Já viu isso? Quem assistiu The Chosen? Vamos melhorar aqui. Agora estamos... No The Chosen, você viu que eles passavam na porta, batiam o negócio e fala assim, né? E fala alguma coisa lá e bate na porta. Na mezuzá. As mesmas palavras estão no tefilim, na marca da testa da mão e na marca da casa. Quem é a casa, queridos? A casa espiritual sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? É o que a Bíblia diz, ao meu respeito e ao seu respeito. Nós carregamos uma marca. Você lembra quando Deus vai julgar o Egito? Essa marca carrega o julgamento das nações. Quando Deus vai julgar o Egito, o que Ele faz na casa? O que Deus faz na casa, queridos? A última praga. Como que Deus protege os primogênitos e guarda os primogênitos dele? Sangue no umbral da porta. Não sei se já perceberam, mas o que forma esse sangue? O sangue tinha que ser colocado no umbral e na verga da porta. Imagina sangue aqui, sangue em cima. O que acontece com o sangue em cima? Pinga. O que está formando aqui? Alguém consegue ver a cruz aqui? Sangue no umbral, sangue no outro umbral. O que era morto? Um cordeiro. E esse cordeiro era morto em lugar de todo primogênito. Deus fere os primogênitos do Egito para julgar um Deus específico chamado Moloque. Que nas fotos desse Deus aparece ele. Deus está julgando 10 demônios, 10 principados, e um deles é Moloque, que pedia sacrifício de crianças. O aborto é um sacrifício de criança. Está comigo aí? Meu corpo, minhas regras. Aborto é um sacrifício de criança. E colocava esse demônio colocava as crianças no braço, e ele pedia sacrifício, matavam-se as crianças para servir esse demônio. Deus vai lá julgar esse demônio e fala: então agora eu vou acabar com a sua sucessão. E eu vou guardar os meus têm uma marca. Você pode dar aleluia, glória a Deus. Os meus têm a marca do cordeiro, tem a marca da aliança, tem a marca da Páscoa, foi numa Páscoa, tem a marca da verdadeira Páscoa. Por isso o Senhor Jesus morre na Páscoa, queridos. Por isso o Senhor Jesus não morre numa data aleatória. Ele morre na data que o cordeiro era apresentado para ser sacrificado, para o sangue dele marcar a minha vida e a sua. Você pode dar um glória a Deus aqui? Ele tinha uma marca, mas o que estava escrito dentro dessa marca, nos umbrais, o que estava escrito na mão e na testa deles. Versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Só há um Deus e você serve esse Deus. O seu Deus julgou o império mais poderoso que havia na terra e os principados que operavam por trás deles, com todo aquele julgamento de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que tem que estar na sua testa, no seu coração, na sua mão, na sua obra? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Glória a Deus, queridos. Quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, que o Senhor Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua vontade, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos provém toda a lei. Você pode dar um glória a Deus? Porque quem ama o próximo não adultera, quem ama o próximo não mata, quem ama o próximo não cobiça, quem ama o próximo, ele tem uma natureza diferente. Então você tem que atar essas palavras na sua mente e na sua mão, nas suas obras. As suas obras têm que acompanhar a cultura do céu. Não adianta você dizer que serve a Deus e o seu serviço para Deus, seu serviço egoísta, porque aí você tem uma outra marca. A marca não é a marca de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pega da obra da mente e transforma no coração. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus, queridos. Não vos conformeis com este século, com o reino da Babilônia, mas transformai-vos na mente, tendo na sua mente que o amor a Deus e ao próximo são as duas coisas que não devem sair da sua testa e das suas mãos e do seu coração. Aquilo que está na sua mente, na sua mão e no seu coração é aquilo que você é. E ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. Está vendo aqui a marca? Na mão e nos olhos. Qual é a marca de Deus? A marca de Deus é amar Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Está me entendendo o que precisa estar dentro de nós? Está entendendo que obra Deus espera de você? Se nós não estamos alinhados à marca do céu, queridos, como que você vai testemunhar de Cristo quando a sua vida está em perigo? Como você vai testemunhar de Cristo quando a sua casa está em perigo? Como você vai testemunhar de Cristo se Ele quer usar suas finanças para glorificar o reino dEle, e você está segurando as suas finanças para você mesmo, para o seu bel prazer, para a sua luxúria? Tem algum problema você ter coisas boas? Não, nenhum. Mas você busca em primeiro lugar o reino dEle e a justiça dEle? Nós buscamos de verdade. Se o Senhor pedir para eu e você abrirmos mão, como Ele pediu para o jovem rico: deixa tudo o que você tem, me segue, eu vou te dar um tesouro no céu. Será que o nosso tesouro está no céu mesmo? Será? Está vendo que marca é um negócio muito profundo? Marca é coisa de paqueto, marca é coisa de primogênito, marca é coisa de quem tem aliança com Deus. No Deuteronômio, no capítulo de número 11, no mesmo Deuteronômio, vamos ver mais da marca, versículo 9, nós vamos pegar o 8, guardai, pois, todos os mandamentos. Deixa eu pegar outro versículo, eu vou pegar mais para frente aqui, do 13. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei chuvas na vossa terra, vou abençoar a sua terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas, o avivamento, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite, darei erva no campo aos vossos gados. Versículo 16, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis para perder a marca, e sirvais outros deuses, te tira a marca, e vos prostreis perante eles. Por isso que Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, quando está sendo tentado pelo diabo. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche Ele os céus, de povo, Ele está falando com o povo dele, não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Está me ouvindo? Quer chuva? Quer bênção de Deus? Quer ser usado? Quer avivamento de Deus?
Você deseja isso? Precisa ter marca de Deus. Muitos perdem avivamentos porque não tem a marca, por luxúria, pelos próprios desejos. Em Êxodo capítulo 13, versículo 9. Não, antes, vou pegar aqui um pouquinho antes. Versículo 5: quando o Senhor se houver introduzido na terra dos cananeus, das amaldições, e dos heveus, dos povos que adoram outros deuses, dos jebuseus, a qual jurou dar a teus pais, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade, santa convocação ao Senhor. 7 dias se comerão pães sem fermento, que antecede a Páscoa. O levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o território. Naquele mesmo dia contarás o teu filho, dizendo: é isto que pelo Senhor me fez quando saí do Egito. Vai falar para o seu filho como Deus julgou os deuses falsos. E será como sinal na tua mão, por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. A marca de Deus te tira da Babilônia. O Senhor veio resgatar um povo que estava debaixo, escravo do império mais poderoso, arrancou eles com mão poderosa e falou: conta isso para os seus filhos, para aqueles que me amam de coração e na sua mente. Inculca isso na sua geração futura, inculca isso nos seus filhos, deixa eles guardarem essa marca, explica para eles o que aconteceu. O Senhor primeiro resgatou o seu povo do Egito, mas Ele vem resgatar hoje os seus filhos do governo da Babilônia. Por isso Ele diz: sai dela, povo meu não anda no sistema deste mundo. As pessoas erraram aí quando fizeram passeata, um monte de crente na rua, pelo Bolsonaro. Antes do que aconteceu, antes de tudo que veio acontecer, o povo na rua, querendo uma solução física para algo que é espiritual. Quem está por trás desse demônio que opera nessa nação é um principado, uma potestade. Por isso que esse homem não caiu ainda. Ele não caiu porque tem um demônio, ele é pactuado com o inferno, por isso que não caiu ainda, mas vai cair. Vai cair por um povo que ora, não por um povo que vai para a rua. Um povo que ora, um povo que está falando: vai cair todo demônio nessa nação. Esse país é celeiro de missionários avivalistas para o mundo. Essa promessa sobre essa nação: eu tenho a marca de Deus. E Senhor, tira a gente debaixo dessa opressão, como o Senhor tirou o seu povo debaixo do Egito. É essa a oração do povo de Deus. Mas não ficar lá guerreando fisicamente com um homem que nunca vai cair desse jeito. Não é no físico, queridos. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, governadores desse mundo. Amém, meus filhos, meus queridos? Ezequiel capítulo... eu não sei nem se eu posso entrar aqui, eu vou pular isso aqui, tá bom? Depois, se der tempo, eu falo no final. Eu estou pregando há 1 hora e agora eu vou encerrar aqui. Apocalipse capítulo 3. Vamos ver essa marca na igreja. Olha que coisa mais tremenda que eu vou abrir seus olhos agora. Está preparado aí? Ainda bem que eu ouvi um glória a Deus. Está preparado aí? Apocalipse capítulo 3, tem uma das igrejas que não é repreendida por Deus. Chama-se igreja de Filadélfia e diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, que fala a verdade, aquele que tem a chave de Davi, Jesus, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Qual é a chave de Davi? Achei a Davi homem segundo o meu coração, para fazer conforme a minha vontade. Por isso Deus deu uma chave para ele. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? A marca de Deus tem quem está disposto a fazer a vontade dEle, custe o que custar. Dá um glória. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A situação está difícil, eu vou pôr diante dos meus servos uma porta aberta que ninguém fecha. Tem poucas forças, não importa a força que você tem, não confie na sua força. Quando eu sou fraco é que sou forte. Posso ouvir um outro amém aqui? Entretanto guardaste o que? A minha palavra, ata no teu coração, ata na tua mão, ata na tua mente. Você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. O nome de Deus carrega a identidade de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Quando Deus quer declarar que Ele vai salvar o filho de Abraão, Ele fala: eu sou Yahvé Jireh, eu proverei para mim o cordeiro. Você pode dar um glória a Deus? Abraão, você não precisa ir até o fim, eu vou até o fim. Você não me deu o seu filho, eu dou meu filho por vocês. Glória a Deus, aleluia. Eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, declaram que servem a Deus mas não servem, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés
e conhecer que eu te amei. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado pelo meu Pai, e eu, o Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Eu habito dentro dele, eu habito dentro desse lugar, de um coração que de verdade me ama. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus vai julgar o mundo, mas os dele, ele vai guardar no meio da prova. Você pode dar um glória a Deus aqui? Alguns morrerão para glorificar o nome dele, sim. Serão decapitados para glorificar o nome dele, mas outros serão guardados da hora da provação, como Deus guardou em Israel a terra de Gósen, a terra onde moravam José, aquela terra onde depois morou Jacó, foi guardada por Deus. As pragas pegaram o Egito inteiro, mas não pegaram sobre o povo de Israel. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Aquele que tem a marca é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Deus onipotente descansará. Direi do Senhor, meu Deus, minha fortaleza, porque Ele te livrará do espanto noturno, da seta que voa de dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, aleluia. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, aleluia. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, glória a Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Terei uma porta aberta para ele, estarei com ele no dia da angústia. Livrá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar um glória aqui? É para aqueles que guardam mandamentos, que tem a marca. Você quer ver a marca? Vamos continuar que você vai ver a marca. Você guardaste a minha palavra, vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da vida. Ao vencedor falo-ei coluna no meu santuário, morada do céu, do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém que desce do céu, vinda de parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus é igreja. Eu vou gravar nele o meu nome, o nome da cidade. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aqui. Deus vai selar você. Se você guarda o mandamento e persevera no mandamento, tenha estado na sua mão, no seu coração, na sua testa, Deus vai guardar você. Essa é uma promessa tremenda de Deus. Você quer ver Apocalipse 7, que mais tremendo fica isso aqui? Você quer ver agora na prática Deus guardando o povo dele? Apocalipse 7, deixa eu pegar o versículo aqui. Está no versículo 3, mas deixa eu pegar o 1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. São 4 cavalos. Os 4 ventos, que diz lá em Zacarias, são os 4 cavalos do Apocalipse. São eles falsa paz, uma aliança, um acordo de paz, que é o primeiro cavalo branco. Após o primeiro cavalo branco, que vai fazer paz entre muitas nações, esses acordos de paz, você está vendo, tem a ver com esse cavalo branco, que é o espírito do anticristo, para gerar uma única linguagem. Após isso vem um cavalo vermelho, significa guerra. Foi dado esse cavalo vermelho tirar a paz da terra. Vai haver guerra, guerra mundial, sim, desse império. Depois disso vem o cavalo baio. E o cavalo baio é a cor verde, esverdeado. Esse cavalo baio, vem na sequência dele a peste e a fome, porque guerra traz peste e fome. Posso ouvir um outro amém aqui? Então vai ter epidemia, vai ter outras coisas provenientes de um momento de guerra. E por último, o cavalo, agora que veio o baio, na verdade era o preto, que tem a balança na mão, vai vender farinha muito caro, tudo vai ficar muito caro por causa da guerra. Por último vem a morte e o inferno, seguindo tudo isso. A morte e o inferno vem fazer essa ruaça. São esses os 4 ventos de Deus. Esses 4 ventos estão seguros até um momento. E por que estão sendo segurados? Olha que tremendo que é isso, filhos. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Esses anjos, que são os 4 cavalos do Apocalipse, eles vão causar dano na terra e no mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Você pode dar uma glória a Deus. Nada vai acontecer aqui na terra enquanto Deus não terminar de selar os seus escolhidos.
Mesmo que na igreja existam pessoas corruptas, eu pulei um versículo, mas eu vou ler muito rápido. Ezequiel, capítulo de número 8. Depois eu volto aqui, estou terminando, tá bom? Você aguenta mais 10 minutos aí? Ezequiel, capítulo de número 8. Ele dá para Ezequiel, o Espírito do Senhor vem, e ele vem naquela formato, daquele metal que eu li a semana passada para vocês. E ele leva Ezequiel, ele diz: eu vou te mostrar as abominações que estão sendo feitas na minha casa, dentro do meu templo, com 70 anciãos. Nós vemos dias que a Bíblia diz que são dias, em 2 Pedro, capítulo de número 4, na verdade 1 Pedro, capítulo 4, ele diz que a hora de começar o juízo é agora, e é pela casa de Deus. Aqui Deus está julgando a sua casa, são homens que estavam dentro do templo, mas quando Ezequiel, Deus na visão levando ele, furava a parede do templo, por trás da parede tinham marcas, e por trás dessas marcas eram marcas de ídolos. 70 anciãos que estavam na casa de Deus, eles tinham a marca do anticristo na vida deles, eles adoravam os ídolos que estavam lá. Isso provocou em Deus ciúme. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, com relação à adoração, à prostituição diante de outros deuses. E eles estavam ali dentro daquele templo, e Deus falou: eu vou julgar, mas antes de eu julgar, eu vou mandar 6 homens, 6 anjos, e esses 6 anjos têm armas de Deus para julgar a minha casa, e depois tudo que está à volta. Mas tem um homem que tem um tinteiro na mão, ele tem veste de linho branco, esse homem é Jesus. E Jesus, ele vem com o tinteiro na mão, e ele vai passar na testa, na fronte das pessoas a minha marca. Esses que me servem, que choram por ver a idolatria dentro da casa de Deus, que choram por ver a prostituição dentro da casa de Deus. Esses que podem até ver prostituição, mas eles não se contaminam com ela, e estão chorando por causa dela, sela a testa deles. Porque quando eu trouxer juízo aqui em Judá, quando eu trouxer aqui juízo em Israel, e levar para as nações do mundo, essas pessoas que gemeram pela minha casa, pelo Espírito certo, que tem a minha marca, esses aí não vão ser tocados. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? A marca de Deus é aquilo que Ele põe na sua vida, para que não haja em você o julgamento que haverá sobre as nações da terra. Como que funciona essa marca? Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, rapidamente lá. Aleluia. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, versículo 13, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Há um selo de Deus, que vem do Espírito, se nós permanecermos na obra de Deus, adorando a Ele, como nós já vimos, o qual é o penhor da nossa herança, foi dado em resgate por nós, até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus, em louvor da sua glória. No capítulo de número 2 Coríntios, capítulo 8, eu quero ler uma coisa com você, pessoas que têm marca. Segunda Coríntios, capítulo de número 8. É lindo isso aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida uma igreja da Macedônia que tem a marca de Deus. Porque em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Uma igreja pobre, pedindo para ajudar uma igreja que está passando necessidade, com recursos que eles mesmos não tinham. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas além de dar as finanças, deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestaram superabundância, tanto na fé como na palavra, no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Seguindo o exemplo de Cristo, que sendo rico, diante de toda a glória, se fez pobre,
para que nós nos tornássemos ricos nele. E ele diz para essa igreja: vocês estão fazendo da mesma forma que Cristo fez. Vocês estão mostrando para mim que vocês têm esse amor, que vocês carregam essa marca. Vocês também estão se dando por aqueles que não podem. Vocês mesmo não podem, mas estão se dando por aqueles que não podem. Vocês estão cumprindo a vontade de Deus. Essa é uma pessoa que, ainda que não esteja fisicamente marcada, no reino do Espírito, ela é marcada por Deus. Outro marcado por Deus, vou encerrar nele, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava recebendo orientação e profecias do Espírito Santo de várias igrejas, de vários profetas de Deus. O apóstolo Paulo, recebendo essas profecias, dizia: olha, não suba a Jerusalém, porque lá em Jerusalém você vai ser pego, vão te prender. Você não vai ter escapatória para você. Depois vem as 4 filhas de Ágabo e profetizas, e o Ágabo vem e fala: Paulo, assim vão pegar o cinto, amarra o cinto e fala: assim vão fazer com o dono desse cinto. Eles vão prender você em Jerusalém. E Paulo fala para eles, então eles falam assim, movidos pelo Espírito, entre aspas, eles dizem: Paulo, não sobe lá, porque vão prender você, Paulo. Aí Paulo fala: irmãos, o que vocês me fazem quebrantando o coração? Eu não estou pronto somente para ser preso por Cristo, eu estou pronto para morrer por Ele. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? São homens que o seu coração, a sua vida já está totalmente entregue a Deus. É aí que acontece. Ele chega em Jerusalém, prendem ele e querem matá-lo. E ele então apela para César, porque ele era romano. Ele fala: quem vai me julgar? O tribunal de César. No meio do caminho, o Festo, o rei Agripa, outros reis, tentam dissuadi-lo. Fala: Paulo, se você quer ser julgado por mim em Jerusalém, vai estar tudo certo, não tem crime nenhum em você. Ele fala: não, eu apelei para César porque Deus tinha dito para ele que ele ia comparecer em Roma e que ele morreria lá. E Paulo fala: eu vou obedecer a Deus, não vou obedecer ao homem. O barco dele afunda, a cobra pica ele, mas nada para esse homem, porque esse homem não podia ser parado pela morte. O homem que já entregou a sua própria vida não pode ser parado pela morte. E eu quero terminar com você lendo um versículo de quem vai vencer e quem vai absorver marca. Está em Apocalipse mesmo, no capítulo de número 12, quando se manifesta o império do anticristo. Apocalipse 12, versículo de número 11, vai falar da igreja que vence o diabo. Diz assim: eles pois o venceram por causa do sangue dos umbrais, do sangue do cordeiro, da marca, por causa da palavra do testemunho que deram. Eles não terminaram, não pararam de testemunhar de Deus em qualquer que fosse a situação, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aquele que vai vencer nesses últimos dias, que vai ter a marca de Deus, queridos, é aquele que não vai ter medo de coisa alguma, e ele vai estar marcado por Deus, porque ele pertence a Deus. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? O Senhor está levantando uma igreja desse jeito nesses dias, e uma igreja que não está comprometida com as marcas das trevas. Quero que você curva a sua cabeça um instante, em nome de Jesus.